E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num dos períodos mais obscuros da história. É verdade. Ascensão e queda de Adolf Hitler. Uau. Prepara o café que esse papo vai ser intenso. Com certeza. Bom, para começar, acho que a pergunta que todo mundo se faz é como um cara como Hitler chegou ao poder. É a grande questão, né? Não foi da noite pro dia, né? Não foi. Ele era um mestre da manipulação, usou a fragilidade da Alemanha pós-Primeira Guerra a seu favor. Começou como chanceler num governo de coalizão. Ah, E foi, tipo, aos pouquinhos, sabe? Consolidando o poder dele. entendi. Me lembro de ter lido sobre o incêndio do Reichstag. Yes. O prédio do parlamento alemão. Nossa. Hitler usou esse evento para, eliminar os oponentes, né? Exatamente. Imagina o caos, né? Logo depois do incêndio. Nossa. Aí Hitler aproveitou para aprovar decretos que suspendiam direitos civis e davam poderes absurdos para a polícia. Acusou os comunistas, prendeu geral e abriu caminho para o domínio total do partido nazista. Que loucura. E a propaganda nazista, aquilo era assustador, né? Hitler dominava a arte, rallies gigantescos, discursos inflamados, controle total da mídia, tudo para construir a imagem de um líder infalível. Salvador da pátria. É. Incrível, né? Quer dizer, assustador como ele usou a própria democracia, que ele odiava, diga-se de passagem, Pois é. como trampolim para o poder. Verdade. Ele se aproveitou da liberdade de expressão para espalhar as ideias extremistas dele. Uma vez no poder, ele simplesmente desmantelou o sistema democrático. Passo a passo. É. Proibiu outros partidos, né? Exatamente, sem oposição. Criou a Gestapo, a polícia secreta do regime, para perseguir e silenciar qualquer um que ousasse questionar. E para justificar toda essa violência, toda essa repressão, ele usava a ideia da raça ariana, né? Sim. Essa suposta raça superior É. que os alemães representavam, segundo ele. Essa ideologia racista estava em todo o discurso nazista. Hitler culpava os judeus, os comunistas, os homossexuais, qualquer grupo que ele achasse inferior Sei. pelos problemas da Alemanha. E essa obsessão pela pureza racial, né? Sim. Culminou no horror do Holocausto. É. Difícil ter a fala sobre isso. É de partir o coração, uma das maiores atrocidades da história. Milhões de judeus perseguidos, presos, exterminados nos campos de concentração. E no meio de todo esse terror, a gente tem que lembrar que teve resistência a Hitler. Grupos e indivíduos que lutaram contra o nazismo. Arriscando a vida para salvar outras pessoas e denunciar as atrocidades, é importante a gente lembrar dessas histórias de coragem. Com certeza. Teve até tentativas de assassinar o Hitler, né? Várias. Me lembro da Operação Valkyria, que plantaram uma bomba na sala de reuniões dele. Mas não deu certo. Infelizmente. Mas mostra que tinha oposição até dentro do regime. Você imagina a tensão, o medo Nossa, total. de quem conspirava contra ele. É impressionante como, mesmo acuado, ele se agarrava ao poder. Quando os aliados estavam se aproximando, ele se refugiou naquele bunker em Berlim. Isolado do mundo, cercado pelos fanáticos, É. vivendo num delírio de negação, enquanto a Alemanha ruía ao redor dele. Que triste. Uma figura trágica. Um líder que se recusava a aceitar a derrota. É verdade. De volta ao Deep Dive. Na última parte, a gente viu como Hitler chegou ao poder na Alemanha. Agora a gente vai entender como ele transformou o país numa potência militar. E mergulhou o mundo na Segunda Guerra Mundial. Essa parte da história é crucial, né? Para entender como ele mobilizou a Alemanha para a guerra. Enfim. Ele tinha planos ambiciosos, queria expandir o território a qualquer custo. Exatamente. Ele acreditava na ideia de um espaço vital para o povo alemão, que justificaria a conquista de territórios na Europa Oriental. Sei. E ele começou colocando essa ideia em prática bem cedo. É verdade. A invasão da Áustria em 1938, por exemplo. Ah, sim. Me lembro de ter estudado isso na escola. Hitler anexou a Áustria sem disparar um único tiro. Está alegando que o país era habitado por alemães, então, portanto, deveria fazer parte do Reich. E essa foi só a primeira peça do dominó a cair. A comunidade internacional, ainda traumatizada pela Primeira Guerra, preferiu apaziguar Hitler, cedendo às suas exigências na esperança de evitar um novo conflito. Essa política de apaziguamento, olhando em retrospecto, parece ter sido erro colossal, né? Sem dúvida. Hitler interpretou a passividade das potências europeias como um sinal de fraqueza. E continuou avançando. Logo em seguida, ele voltou as atenções para a Tchecoslováquia. exigindo a anexação da região dos Sudetos, onde viviam muitos alemães. A região dos Sudetos. E, de novo, as potências europeias cederam, acreditando que essa seria
a última concessão que Hitler exigiria. Mas estavam enganados. A fome de poder de Hitler era insaciável. Em 1 de setembro de 1939, ele invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Aí começou a guerra. Dessa vez, a Inglaterra e a França reagiram, declarando guerra à Alemanha. E a guerra, que muitos acreditavam que seria rápida, se transformou num dos conflitos mais devastadores da história. A Alemanha, com seu exército modernizado e a estratégia de Blitzkrieg, conquistou vitórias impressionantes no início. A Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, era baseada em ataques rápidos e coordenados, utilizando tanques, aviões e infantaria de forma maciça. Imagine o impacto. Nossa! Os exércitos inimigos eram pegos de surpresa sem tempo para reagir. E essa tática permitiu que a Alemanha conquistasse a Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e até a França em pouco tempo. É impressionante como a Alemanha dominou grande parte da Europa em questão de meses. Pois é. A França, que era considerada uma potência militar, se rendeu em junho de 1940. A Inglaterra resistia bravamente, liderada pelo primeiro-ministro Winston Churchill, que se recusava a negociar com Hitler. A Batalha da Inglaterra, travada nos céus do país, foi um marco na guerra. Verdade. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, bombardeava cidades inglesas dia e noite, tentando quebrar a resistência britânica. Mas a RAF, a Força Aérea Real, lutou com bravura, infligindo pesadas perdas aos alemães. E apesar da superioridade numérica da Luftwaffe, a RAF conseguiu defender seu território. Sim. E impedir a invasão. Com o auxílio de novas tecnologias, como o radar. Essa vitória foi crucial para mudar o rumo da guerra. Hitler, frustrado com a resistência britânica, decidiu mudar o foco do conflito e voltar os olhos para a União Soviética. Que loucura! Um erro estratégico colossal. A invasão da União Soviética, em junho de 1941, marcou o início do fim para Hitler. A Operação Barbarossa, como foi chamada a invasão, era um plano ambicioso, mas extremamente arriscado. Hitler subestimou o tamanho da União Soviética, a força do Exército Vermelho e a resistência do povo. O inverno russo, É. Um fator que Hitler ignorou completamente. Exatamente. Um inverno rigoroso, com temperaturas congelantes. Atrapalhou o avanço das tropas alemãs, que não estavam preparadas para enfrentar condições tão extremas. E a Batalha de Stalingrado, que começou em agosto de 1942, foi um ponto de virada na guerra. A Batalha de Stalingrado se tornou um símbolo da resistência soviética. As tropas alemãs e soviéticas lutaram de forma brutal e implacável pelas ruas da cidade, em um dos confrontos mais sangrentos da história. Nossa! E a derrota alemã em Stalingrado, em fevereiro de 1943, marcou o início do declínio do regime nazista. A partir daí, a Alemanha passou a sofrer derrotas em várias frentes. Os aliados, liderados por Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, avançavam implacavelmente, cercando a Alemanha. E com a guerra se aproximando do fim, Hitler se isolou cada vez mais em seu bunker em Berlim, recusando-se a aceitar a inevitável derrota. De volta para a última parte do nosso deep dive sobre a ascensão e queda de Hitler. A gente viu como ele chegou ao poder, transformou a Alemanha numa máquina de guerra e arrastou o mundo para um dos conflitos mais devastadores da história. Agora ele vai mergulhar nas consequências da Segunda Guerra e no legado de Hitler. É um capítulo sombrio, né, que infelizmente ainda ecoa nos dias de hoje. Pois é. As cicatrizes da guerra foram profundas, tanto em termos de perdas humanas quanto de impactos sociais e políticos. A gente costuma ouvir falar dos milhões de mortos, né? Sim. Mas às vezes esquece o impacto psicológico, social, que a guerra teve sobre os sobreviventes. Uma ferida que atravessa gerações. Sem dúvida. E a Europa, palco principal do conflito, ficou em ruínas. Cidades inteiras destruídas, economias devastadas. Um continente inteiro precisando se reconstruir. Física e emocionalmente. E no meio de todo esse caos, o mundo descobriu a verdadeira face do horror. O Holocausto. É difícil até encontrar palavras para descrever a barbárie do Holocausto. O extermínio sistemático de milhões de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais e outros grupos considerados indesejáveis pelo regime nazista. É uma mancha indelével na história da humanidade. É importante a gente lembrar que o Holocausto não aconteceu da noite para o dia. Não. Foi um processo gradual que começou com a discriminação, a exclusão social,
E culminou com a criação dos campos de concentração e extermínio. Exatamente. É fundamental a gente entender os mecanismos que levaram ao Holocausto, para que a gente possa combater qualquer forma de intolerância e preconceito na sociedade atual. E falando em sociedade, né? O pós-guerra também foi marcado por grandes mudanças no cenário mundial. A Alemanha foi dividida em duas. A Guerra Fria se instaurou. Sim. O mundo se viu diante da ameaça de uma guerra nuclear. A Guerra Fria moldou as relações internacionais por décadas, criando um clima de tensão constante entre Estados Unidos e União Soviética. E o medo de uma guerra nuclear pairando sobre a humanidade. Criando um clima de ansiedade. Sim. E incerteza. Felizmente, a Guerra Fria chegou ao fim no final dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética. Mas o legado da Segunda Guerra Mundial e do próprio Hitler continua a nos assombrar. Sem dúvida. Hitler é lembrado como um dos maiores tiranos da história, né? Um símbolo do ódio, da barbárie. Mas a história dele também serve como um alerta, um lembrete constante da importância da gente defender a democracia, os direitos humanos, a tolerância. Estudar a história de Hitler, por mais difícil que seja, é fundamental para a gente entender como o autoritarismo, o nacionalismo exacerbado e o preconceito podem levar a consequências devastadoras. E para que a gente possa lutar para que tragédias como o Holocausto nunca mais se repitam, a memória das vítimas deve servir como um farol guiando a gente na construção de um futuro mais justo e pacífico. É isso aí, pessoal. Espero que esse deep dive sobre a ascensão e queda de Hitler tenha proporcionado uma reflexão profunda sobre esse capítulo sombrio da história. E que a gente possa usar esse conhecimento para construir um futuro mais humano, mais tolerante, onde o respeito à diversidade e a defesa da democracia sejam valores inegociáveis. Obrigado pela companhia e até o próximo deep dive.